Bem-vindos ao podcast. Estou muito feliz em ter você aqui em mais um episódio. E o episódio de hoje é com essa mulher sensacional, gente. Mas antes de apresentá-la, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal. Não custa nada, é só você clicar nesse botãozinho e já dar o joinha no vídeo, que você sabe que os episódios daqui são maravilhosos, né? Deixa eu apresentar. Ela que é cirurgiã dentista, palestrante e mentora de mulheres e profissionais de saúde, empreendedora, mãe e muitas outras funções. Bem-vinda, doutora Karina! Oi! Estou muito feliz de te receber aqui. E eu? Como que eu tô feliz? Como que eu tô me sentindo honrada com esse convite, Carol? Eu que tô. Olha, aqui no Podcast a gente tem uma tradição que é o defina-se em 3 palavras. Por que a gente faz isso? Porque é muito difícil as pessoas se definirem, né? A gente define muito próximo. Ele é isso, ele é aquilo, adjetivos e tal. Mas e você? Então, esse é um teste que a gente faz aqui com os convidados e também para o pessoal aí que está assistindo a gente, para ter essa autodefinição. Como você se definiria em 3 palavras? Uau, a gente começou bem. Gostei. Então, eu definiria em determinação, antifragilidade e alegria. Eu acho que são 3 coisas assim que são minhas marcas, né? Determinar o que eu quero realmente, ter essa clareza e perseverar até alcançar. E antifragilidade é realmente um desenvolvimento meu de, em meio a lutas, em meio a dificuldade, né, eu consigo realmente sair melhor do que eu entrei. Né? Com um nível de capacitação melhor, com uma superação, com aprendizado, né? Que ele se balança, mas não quebra, levanta e tem sempre algo para contribuir. Então, acho que eu me tornei uma pessoa antifrágil. Foi algo que eu desenvolvi desde a infância. E a alegria, porque eu acho que tem que ter leveza, tem que ter alegria. A vida é para ser vivida com entusiasmo, com paixão. Então, acho que essas 3 me definem. E você se definiu super bem, porque você transmite isso para as pessoas, mesmo que seja pelo Instagram, mesmo que seja para aquelas pessoas que não te conhecem pessoalmente, você traz isso. Então, você tá com um conhecimento lá em cima, elevado. E depois dessa definição, vamos voltar lá atrás. Eu queria que você contasse quem era a Karina desde pequenininha até você chegar e falar assim, não, hoje eu quero fazer odontologia. Conta um pouquinho da sua trajetória. Conto, claro. A Karina criança era uma Karina insegura, né, tímida, introspectiva, totalmente diferente de hoje. Totalmente diferente. Né? Eu me desenvolvi realmente aprendendo que na minha infância tiveram muitas coisas ali no percurso que fizeram com que eu me tornasse assim, né? Eu não era assim, essa não era a essência que Deus me deu. Mas, na verdade, eu fiquei assim por situações, por comportamento, né? Por uma cultura, um ambiente de família. Então, desde a infância, você sabe um pouco da minha história, Sim. né? Mas eu vou compartilhar aqui. Eu não tive uma paternidade, isso me fez muita falta, gente. A presença do pai, ela é muito importante, né? Então, se explica um pouco da minha insegurança na adolescência, de ser um pouco introspectiva, tímida, porque eu não me sentia validada, eu não me sentia importante, entendeu? Entendi. Isso me faltou muito forte. Pelo contrário, meu pai tinha problema com alcoolismo, e isso foi muito forte, tanto que ele foi escravo disso uma vida e ele perdeu a vida por isso. Nossa. Quando eu tinha 10 anos, o meu pai foi assassinado. Então, assim, foi uma perda terrível, porque a minha expectativa de criança era... Eu sempre tive muita noção que meu pai era doente. E eu sempre pensava, Carol, meu pai vai ficar bem. Porque doença a gente cura, né? Sabe? Então eu pensava, ele tem problema e vai ficar tudo bem. Vai ficar bem, a gente vai ter relação de pai e filha. E assim, o que eu vivi com meu pai foi sempre momentos de muito medo, muito temor, né? Ele se tornava uma pessoa muito agressiva, ele pirava, enlouquecia mesmo, tinha surtos de loucura. Nossa. Então, assim, eu vivi uma infância muito conturbada, a ponto da minha mãe ter que fugir, né, de lugares, de casas e se esconder do meu pai. Então, assim, o pai, ele é proteção, ele é provisão, ele é destino. Então, quando tudo isso aconteceu, mais à frente na fase adulta, eu fui entender por que essa Karina tão tímida, tão introspectiva, tão querendo se esconder, né? E, na verdade, eu tinha tanta coisa boa para contribuir, e aí eu queria me esconder. Então, a Karina, na infância, ela foi essa Karina muito amedrontada.
E aí, o meu pai, como eu disse, né? Ele marcou a minha história, porque foi o grande amor da minha vida, né? Apesar de, Apesar de, sempre olhava para o meu pai com muita esperança, com muita compaixão. Só que aí ele veio a ser assassinado com 10 anos de idade. A vida seguiu, minha mãe já havia se separado dele. Quando você tinha 10 anos. 10 anos. 10 anos eu perdi meu pai. Minha mãe já havia se separado dele porque realmente não suportou esse tipo de comportamento, né? A gente vivia muito assustado, eu e meu irmão. E aí minha mãe se casou de novo. O meu padrasto, ele foi, assim, meu primeiro grande amigo. Eu sou apaixonada por ele. Que bom. Né? Um homem íntegro. Eu chego e me emociono só de falar dele. Um homem íntegro, um homem que me ensinou sobre generosidade. Me ensinou sobre amar, sabe, as pessoas e fazer o bem sem olhar a quem. Então, eu aprendi muita coisa com ele. E aí, o que aconteceu? Seguiu mais um pouquinho, minha mãe teve a oportunidade, as coisas começaram a melhorar um pouco mais financeiramente. Eu tive uma infância muito escassa, parte econômica, financeira, assim, só tinha sonho, mas não acessava as coisas, sabe? Muito limitada. Minha mãe foi uma mulher guerreira, né? Criou 2 filhos sozinha ali. Deu uma luta, né? Deu tudo de si. Tudo, tudo. A minha mãe, assim, pra mim é uma referência de mulher, sabe? Que não deixou nada passar. Foi mãe e pai, enfim. Mas aí quando ela me levou ao dentista, eu era adolescente. Começou a história assim. A história começou aí, né? Que você perguntou, né? De como que eu cheguei à odontologia. Ela me levou, assim, numa clínica próxima de casa. Essas clínicas meio que fazem um apoio social. Sim. Foi assim. E nesse dia... Gente, foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista, sério? Total. Mas você tinha quantos anos essa época, você lembra? Eu deveria ter em torno de 13 anos, 14 anos. Mas você já falava alguma coisa que você queria ser? Não, já tinha passado ainda. de tudo na minha cabeça, mas eu queria alguma coisa que fosse área da saúde, que eu pudesse cuidar de pessoas. Mas eu nunca tinha pensado em ser dentista, né, até então. Aquela coisa de infância que a gente já pensou em ser professora, aeromoça, tudo, né? Mas ainda não tinha isso definido. E aí, nesse dia, eu fui... E eu brinco até com meus pacientes hoje, Carol, que eles falam muito do barulho, né? O barulho da caneta de dentista, aquele barulhinho de motorzinho que irrita, que dá medo. E eu falo, gente, se eu contar pra vocês que foi esse barulho que me apaixonou... Não acredito! Não, porque todo mundo tem pavor desse barulho. Quando liga, gente, a boca chega a fechar, né? Você já fica esperando alguma coisa ruim, né? Sim. Só que, assim, comigo foi o contrário. Eu brinco com eles e eu falo, olha, vocês só têm essa dentista aqui hoje por conta desse barulho. Caramba! Porque nesse dia foi, assim, interessante. Eu entrei... Consultório odontológico, antigamente, tinha muito cheiro. Cheiro de medicação. Hoje, se você entrar, a gente trabalha com vários outros cheirinhos de ambiente e tal. Então, isso se perdeu. Mas, antigamente, o cheiro era de medicação. Assim, aquele cheirinho de remédio de dentista. E aquele cheiro, assim, gente, sério. Foi tudo, né? Foi tudo, E aí, quando eu senti aquele cheiro, eu achei maravilhoso. Quando eu vi o barulho, eu achei muito legal. E aí, eu ficava olhando, assim, ó, pela brechinha da porta. E aí, naquele dia, eu olhei, era um doutor, né? Era um dentista. E ele ali cuidando do sorriso e tal, mexendo. E aquele cheirinho, aquele ambiente, eu falei, é isso que eu quero. Eu quero cuidar do sorriso das pessoas. Com 13 anos. Isso. E foi. E foi. E aí, desde então, aí começou a luta, né? A minha luta, a luta da minha mãe. Minha mãe não tinha condições de pagar uma faculdade de odontologia e tudo mais, nem ela, nem meu padrasto. Enfim. A gente morava, na minha infância toda, eu morei no morro, né? Chamado Morro do Paraíso, na Baixada Fluminense. Então, assim, que de paraíso só tinha que era calmo. Só o nome. Só o nome, né? Entendeu? Até hoje eu fico me perguntando o que era Morro do Paraíso. Ainda né? Porque existe. Mas, assim, eu morei, né, num morro, então, assim, uma menina da favela, entendeu? Queria fazer odonto, era algo bem assim... distante, né? Era algo muito distante, muito. Mas, assim, eu sempre fui muito estudiosa, muito disciplinada. Por mais que eu passei muita dor, eu sempre olhava, Carol, e pensava, ou eu me posiciono... Lógico que, assim, eu não pensava com esses termos de hoje, mas eu sempre pensava, ou eu vou ser vítima ou eu vou ser vencedora. Então, você acredita que tem escolha? Tem. Todo mundo tem uma escolha. Com certeza, tem escolha. Entendeu? Que eu sabia que a minha realidade não podia definir o meu destino, porque o que eu queria era muito maior, era muito diferente daquilo ali. Sim. E eu sempre pensava, o que eu quero, sabe? O que eu quero chegar, eu quero muito sair disso daqui, eu quero muito mudar isso daqui, o que eu quero é maior. Eu sempre pensava isso, o que eu quero é muito maior, e eu vejo isso acontecendo.
Então, aí eu quis fazer odonto, né? Eu comecei a trabalhar antes. E aí estudei, terminei. Comecei a trabalhar numa empresa de caixa d'água. E telhas, Como assim? Nada a ver. Minha tia trabalhava lá e aí conseguiu. Na época era tipo estagiário, tipo jovem aprendiz de hoje. Sim. Só que era um estágio. Então eu comecei a fazer estágio, comecei a trabalhar, paguei um curso preparatório. Conheci o meu namorado, né? Que hoje é meu marido. Uhum. E aí conheci meu namorado. Ele foi o meu maior incentivador. Isso que eu ia te perguntar, no início, você teve esse apoio mesmo? Porque como era um sonho um pouco distante, quando, dependendo, né, da família ou dos amigos que você tem, eles querem, às vezes, pro seu bem, te falar assim, não vai ser muito possível, segue outra coisa, Sim, né? Como é que sim. foi pra você também nessa questão? Então, a minha mãe, ela sempre falava, vai dar tudo certo, sabe? Mas ela não tinha o caminho. Vai dar tudo certo. Sabe? E ela, assim, eu sinto que ela acreditava muito em mim, muito na minha capacidade, né? Meu padrasto também acreditava muito na minha capacidade, na minha determinação, de como eu era estudiosa. Então, assim, você vai conseguir. Mas a gente não tinha como pagar uma particular. Então, o que aconteceu? Eu comecei a fazer o curso preparatório e eu fui prestar vestibular para a UERJ. Quando eu fiz a UERJ, eu não passei na primeira prova. Só que assim, eu muito imediatista, muito acelerada, eu falei, quer saber, não vai ter como eu seguir realmente, isso não é pra mim. Eu vou fazer nutrição ou fisioterapia. Uhum. E aí, porque eu pensei, eu tava trabalhando já, vou conseguir pagar, e depois eu penso nessa Porque a área. faculdade de odonto é bem Exatamente, cara, né? o custo. E você não consegue trabalhar, porque é integral. Os horários são muito quebrados, na verdade, né? Entendi. No início não é tão preenchido, mas são muito quebrados. Então, assim, meio que te prende muito. Uhum. Você fica ali, à mercê daqueles horários. Então, o que aconteceu? Eu fui e já tinha decidido isso dentro de mim. E conversando com meu namorado, né? E depois logo em seguida, a gente noivou. Ele falou, por que você estuda tanto? Tipo, Por que você estuda tanto? Você se dedica tanto pra quê? O que você quer? Então, a gente conversando sobre isso, né? Sobre sonho e tudo mais. Eu falei, eu sonho ser dentista. E ele falou, sério? Que máximo. Por que você não é ainda? Por que você não faz? E eu falei, pois é, porque assim, eu preciso tentar entrar numa faculdade pública, né? Enfim, na época, meu noivo era jogador de futebol. Né? Hoje ele já encerrou a carreira, já fez transição de carreira, mas ele jogava futebol. E assim, eu, uma menina da favela, conheci um jogador de futebol. sim. Sim. E a gente tem até uma história engraçada, que assim, eu não tinha noção que o jogador de futebol poderia estar ali na Baixada Fluminense, zanzando, fazendo o quê, né? Uhum. Então, quando eu o conheci, foi através de outros amigos. E eu perguntei pra ele, o que você faz da vida? Ele falou, eu jogo futebol. Eu falei, tá, mas qual é o seu trabalho? É porque, tipo, Eu pensei, oi. é um hobby, né? Exatamente. Achei que ele tava falando de um joguinho, assim, né? Então, foi engraçado isso. Ele falou, não, mas eu jogo futebol. Eu falei, tá, mas o que você faz além disso? Ele falou, eu sou atleta de futebol. Você quer que eu te mostre e tal? Então, assim, foi bem assim. E ele já tinha vivido muitas coisas. Eu tinha um pensamento muito pequenininho ainda. Ele já tinha um pensamento muito mais expansivo. Ele já tinha visitado outras coisas, ele já tinha visto outros mundos. Ele já tinha visto que o mundo é grandioso e a gente pode ganhar ele, sabe? Dominar. Por isso que pra ele foi tão fácil falar, por que você ainda não é? Exatamente. Ele era muito prático em tudo. Sim. Então, assim, foi ele que me deu a grande mão, o grande apoio. Falou assim, vambora, você vai fazer. Vai fazer e eu vou te ajudar e vou estar contigo. E todo mundo vai estar contigo. E foi assim que aconteceu. Eu consegui entrar na faculdade de odonto. A gente conseguiu fazer o financiamento da faculdade, né? E assim, depois que eu me formei, eu continuei pagando faculdade, aquilo tudo. Mas a época da faculdade, para mim, foi uma realização. Só que, ao mesmo tempo, Carol, foram muitos enfrentamentos. Imagina. Muita coisa, né? Primeiro, o complexo de inferioridade que você carrega quando você não sabe quem você é. Você se mede pelo que você tem. E muitas pessoas te medem pelo que você tem. Sim. Não pelo que você é. Então, se você não deu resultado ainda, se você você vem de um lugar pobre, você não tem muito valor. Eu imagino que na sua sala também não tinham muitas pessoas, né? Da mesma realidade dessa que a realidade. sua. Tem muito disso também. Sim. Então, assim, exatamente. Aí você está ao lado de pessoas que você sabe que têm condições financeiras muito maiores, muito melhor que você. Então, assim, eu fui conduzida toda a faculdade por um complexo de inferioridade que eu tinha que ficar ali controlando. Sério? Sério. A minha mente, muitas vezes, ficava mandando informações pra mim. O que você tá fazendo aqui?
Nossa. O que você tá fazendo aqui? Não vai dar certo, você não vai conseguir até o final. Sabe? O tempo inteiro, assim, eu era bombardeada com esses pensamentos muito pessimistas, muito pequenos sobre mim, né? E eu ficava ali lutando com isso. Inclusive, eu passei uma situação na faculdade que marcou minha vida. Mas, assim, hoje eu agradeço, porque me fortaleceu. E foi aquilo ali que foi uma virada de chave, sabe? Conta Ali pra gente. dentro. Eu estava, acho que na segunda semana, né? E a gente foi pro anatômico. E eu tava ali tentando me enturmar com o pessoal e tudo mais. Embora essas lutas, eu tentando me enturmar. E eu tava numa rodinha, a gente na sala de anatomia, a gente ia ver alguns corpos, avaliar, estudar. E ok, a gente tava com jaleco, todo mundo de jaleco já, e eu com jaleco muito furreca, branco, assim, muito muito baratinho, sabe? E aí você começa a se comparar, né? Você olha, você começa a olhar pro teu e fala, caramba, o meu não tá legal. Então, e eu digo também, Carol, que muita coisa vem de encontro com a tua dor pra te derrubar. Porque o inimigo das nossas vidas, ele sabe como nos paralisar. E eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Então, era exatamente alguém mexer nessa dor, entendeu? Pra me paralisar. E é certinho, né? Certinho. Vai aonde tá doendo. Igual quando você tá machucada, que você fica batendo ali. Só bate ali, né? É bem assim. E nesse dia, nessa rodinha, uma pessoa falou assim, e você, Karina? E papo vai, quem tem dentista na família e tudo mais. E você, Karina? Quem é dentista na sua família? Aí eu falei, aí todos aqueles olhares voltaram pra mim, né? Uhum. Aí tudo que eu não queria era chamar atenção. Aí eu fiquei assim, paralisada. Eu não tenho dentista na família. E você é a primeira. Aí eu falei, toda inocente, toda feliz. Aí a pessoa falou... Não, pra você era uma honra, né? Exatamente. A pessoa virou pra mim e falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei o que você tá fazendo aqui, não é pra você isso aqui. Não acredito. Desse jeito, Carol. Eu falei... E aí, o que eu fiz naquela hora? Essa menina insegura veio toda pra fora, né? Foi. Eu engoli, segurei o choro na garganta e saí. Não tive uma reação. Eu fui pro banheiro naquela hora, Carol, mas eu chorei muito. Imagina. Eu chorei de soluçar. Como pode ter essa maldade, né, gente? A pessoa não tem uma sensibilidade. Porque pra mim, assim, sou a primeira da minha família, é uma conquista tão grande. Você falou, acredito eu, com uma Exatamente, honra, com assim, orgulho. me sentindo, né? Nossa, eu sou a primeira, então... Mas não foi assim que foi visto por essa pessoa. Mas assim, eu sei que tudo no nosso caminho serve para crescimento, né? Sim. E aí hoje eu agradeço essa pessoa por ter falado isso. Porque quando eu cheguei no banheiro, eu já tinha chorado demais. E eu falei, chega. Eu limpei minhas lágrimas em frente ao espelho, igual cena de filme. Entendeu? Não, eu tô imaginando, aqui eu tô te olhando, eu tô aqui imaginando. Igual cena de filme. Eu limpei, assim, no espelho do banheiro, saí, porque eu tava no banheiro, abri a porta e saí ali para aquele espaço. E me limpei e falei, você vai decidir o quê? Eu falei comigo, Carol. O que você decide, Karina? Você vai seguir ou você vai ficar com essa palavra, acreditando que não vai dar certo? Cara, nessa hora eu respondi pra mim. Entendeu? E às vezes a gente não precisa de apoio de ninguém, só o nosso. Importantíssimo você falar isso. Porque você tinha todo o seu apoio ao redor, mas naquele momento era você e você. Exatamente. Você e Deus, né? Mas ali foi o cara a cara do espelho, você e você. Isso aí. Você tem que acreditar mais que todo mundo. Entendeu? Às vezes na vida a gente vai precisar de pessoas que acreditam mais do que nós. É uma realidade. Pra dar aquela alavanca, né? Exatamente. Mas você vai ter uma hora que, se você não acreditar, não vai fazer sentido. Sim. Então, nessa hora eu falei, eu vou encarar. Eu vou encarar e eu vou até o final. Eu não saio dessa faculdade enquanto não estiver formada. Sobre isso. E pra você, faculdade é tudo? Não. Hoje não, sabe? Mas antes era. Aquela menina do Morro do Paraíso, ela tinha no pensamento dela que a formação dela era tudo. Entendeu? E eu sempre carreguei muito isso, muito forte. Ninguém colocou isso em mim. Minha mãe até fala assim, eu nunca precisei olhar um caderno teu, eu nunca precisei nada, você sempre foi muito aplicada. Mas eu pensava sempre, o conhecimento vai me tirar daqui. Entendeu? Então, assim, eu também fazia não só porque eu gostava. Que não deixa de ser errado. Mas antes, para aquela menina, era tudo. Era tudo, né? Muitas vezes, durante a faculdade, o meu noivo pediu até, assim, se eu realmente estava disposta a ir até o final. Ele viajava, ficava distante. E eu, não, é esse sonho, é isso que eu quero, eu vou até o final. E eu fui realmente até o final. Eu ia te perguntar sobre isso também, porque, às vezes, as pessoas fazem uma faculdade meio forçada. Você saiu da escola e foi direto pra faculdade? Não, eu fiz preparatório. Você fez preparatório? Durou um tempo ainda um ano, Aham.
Um ano até... Um ano fazendo preparatório. Tipo, meio semestre ali parada, depois entrei no preparatório. Então, fiquei indo 1 ano e meio, né? Sem entrar na faculdade. E você acha que hoje, para você, depois você decidiu fazer outros cursos, mentorias, como foi essa parte? Porque, assim, eu acho muito importante falar, porque hoje você dá palestra, mentoria para mulheres. Eu acredito que muitas iniciantes, muitas já que têm anos, né, que quer mudar, virar a chave, mas muitas pessoas, às vezes, podem estar ainda na faculdade. Então, queria que você contasse um pouquinho dessa importância de sair um pouco da bolha da faculdade e entrar em cena em outros âmbitos profissionais, né? Sim, sim. Então, eu brinco que quando a gente sai da faculdade e a gente quer ter o nosso negócio, né? Eu, como dentista, eu queria ter o meu consultório, meu espaço. A gente sai sabendo tudo, né? Menos que você não sabe nada sobre o teu negócio. Uhum. Você não sabe nada, né? Então, a parte técnica, ok, você fez ali uma formação. Mas sobre ter o meu negócio, eu não sabia. Sim. Entendeu? Então, assim, isso é muito mais amplo, né? E aí, sim, você tem que buscar outros níveis de conhecimento. Isso aconteceu comigo. Porque quando eu me formei, eu achei assim, tô pronta para o sucesso, né? Só que não, eu estudei 5 anos. Eu trabalhei 5 anos em outras clínicas. E depois eu abri o meu negócio, meu primeiro consultório. Só que esse primeiro consultório não deu certo. Você abriu sozinha esse? Sozinha, né? Eu e meu marido, na época nós já éramos casados, já tinha a minha filha, nossa filha, né? Então, assim, ela era pequenininha, a gente abriu com a cara e com a coragem, só com o que tinha realmente no coração e vambora. Só que não deu certo. Por quê? Porque faltava outros conhecimentos. A parte técnica da faculdade, da minha formação, não correspondia. Entendeu? Eu estava super pronta para atender, para cuidar, para corresponder aos tratamentos personalizados e tudo mais, mas a parte de gestão, a parte de negócio, a parte de marketing, eu não compreendia que era necessário. E eu não pedi ajuda. Entendeu? Eu não busquei curso, não busquei formação. Essas coisas que você está falando, a gente não precisa ficar ancorada na faculdade. Porque a formação não vai te dar tudo. Mas você acha que ainda tem essa dificuldade do dentista aqui no caso, né? Diferenciar não. Juntar, assim, que ele é um empresário. Tipo assim, tem essa... Ah, não, sou só dentista. Ou sou só empresário. Não tem essa junção? Com certeza tem essa dificuldade. Com certeza, a grande maioria perde qualidade de vida, a grande maioria só trabalha cadeira mocho. Mocho é aquele equipamento que a gente senta. É a cadeira que o dentista senta, né? É conhecido como mocho. Então, é mocho, coluna lá curvada, saúde indo pro beleléu, porque não entende que precisa saber gerir o seu negócio. E para crescer, não tem como crescer se você não escalar com a equipe. Essa questão de equipe que é difícil, né? Mas não tem como, Carol, porque assim, ou eu trabalho sozinha e eu estou limitada numa carga horária e numa quantidade de prestação de serviços, e eu tenho que estar ciente que eu preciso adequar a minha vida àquilo ali, ou eu quero crescer, escalar, e eu vou precisar de equipe. Eu vou precisar de outros profissionais. E aí, a formação de odontologia não te dá capacitação para estar com outras pessoas, para capacitar outras pessoas, para entender que você precisa de contabilidade, entendeu? Que você precisa de parte financeira, que você precisa de marketing. Não tem isso. Como captar pacientes? Sim. Entendeu? Então, tudo isso realmente eu aprendi como? Estudando, mentorias, cursos, desenvolvendo e também na prática, na experiência, lógico. Né, no dia a dia. E depois desses cursos e mentorias que você fez, você hoje segue um hábito diferente? Você consegue olhar lá para trás e ver os erros que você cometeu e hoje aplicar totalmente diferente? Assim, quando eu falo de hábito, eu falo pessoal, né? Porque profissional também, mas eu queria que você falasse um pouquinho de pessoal, que você compartilha muito isso no seu Instagram, né? Você fazendo sua caminhada, suas orações. Sim. Então, acho isso que é um ponto muito importante. Até para mim, essa é uma pergunta que eu quero, essa resposta para mim, porque eu tô querendo mudar de hábito, vamos dizer assim. Então, conta aí pra gente como é que você faz. Então, na verdade, isso não começou de agora, né? Eu desenvolvi o meu negócio porque eu desenvolvi primeiro a minha área pessoal. Entendeu? Exatamente isso que você falou. Quando eu quebrei o primeiro consultório, eu pensei, e agora? Eu entrei em depressão. Nossa. Então, assim, eu fiquei muito mal, né? Ninguém sabia, só eu e meu marido. Ninguém sabia.
amigos, ninguém próximo, minha mãe, ninguém. Era eu e ele, sabe? Então ele olhou pra mim e ele falou assim: você está depressiva. E eu não aceitava. Eu falei: não, eu só tô desanimada, porque não tinha paciente, eu não conseguia bancar com as despesas do consultório. Eu trabalhava em outra clínica pra suprir ali, né, o meu consultório. E tudo bem, gente, no início de qualquer negócio pode ser assim. Você pode, realmente, para suprir aquele negócio, você ter que estar trabalhando em outra coisa, né? Para ter um respaldo financeiro para manter aquilo ali. Tudo bem. Só que isso precisa ser por um tempo. O teu negócio precisa ter, reagir, né? Ele precisa ter fluxo de caixa. Só que o meu não tinha. Então, assim, foram 2 anos esgotada. Mentalmente, fisicamente, financeiramente, emocionalmente, porque meu marido estava em transição de carreira. Ele já tinha parado com o futebol, né? E ainda não tinha acertado. Então, assim, o consultório era um investimento para nós, família. Entendi. Entendeu? Era a nossa fonte de renda. Então, ficou todo mundo, assim, perdido. Cadê o dinheiro para pagar o que a gente precisava, para viver? Nossa filha ficou 1 ano sem ir para a escola. Nossa, Karina. E nesse momento você pensou em desistir da odonto? Não, desistir da odonto não, mas eu fiquei muito mal. Eu ficava perguntando: Deus, o que tá acontecendo? Eu tenho tanto amor, tanta coisa pra dar, tanta capacitação. Cadê as pessoas, sabe? Eu quero transformar sorrisos. Deus, o que tá acontecendo? Eu ficava me perguntando. E aí depois eu fiquei com muita força, muito firme e tal, só que depois eu fui declinando o meu ânimo, o meu entusiasmo. A alegria dos meus olhos se perderam. Né? Então, assim, eu já não levantava para ir cedo pro consultório, ligava para recepcionista, falava: se te aparecer alguém, você me liga, eu tô aqui fazendo umas coisas e tal. Mas, na verdade, eu não tinha ânimo, eu ficava na cama. E meu marido começou a notar que eu estava estranha. Ele falou: você tá ficando depressiva, a gente precisa fechar isso e voltar. A gente tava numa outra cidade, né? E aí, Carol, o que vem normalmente quando você fracassa? A vergonha. Sim. Né, gente? A vergonha. Aquela angústia. A angústia, a vergonha das pessoas. Você tem que encarar as pessoas e falar por que não deu certo. Você tem que responder ainda. Você já tá mal. Você quer ficar sozinha só. Porque não se tratava só de uma desestabilização financeira. Mas, assim, aquele sonho. Sim. Aquela coisa, sabe? Parecia que tinha acabado. Acabado. Pra sempre. E eu fiquei muito arrasada. Tinha muitas pessoas para pagar. Eu tinha comprado um ponto. Eu tinha acabado de fazer reformas no consultório, enfim. Mas, assim, você sabe que eu sou cristã, né? Então, assim, minha base realmente é Deus, é o que Ele quer pra minha vida. E eu lembro que nesse período eu só tinha força para orar. E eu falava com Deus, Deus, qual o próximo passo? Não deixa eu ficar paralisada aqui, não. Porque a gente fica paralisada pelo medo. Fica, as coisas deram errado, você não quer tocar mais aqui de novo. Aqui vai doer, deu errado, eu vou lembrar daquilo, eu não quero mais. E às vezes a gente não avança por isso. Sim. Pelo medo da frustração. E eu falei com Deus: eu não quero ficar aqui, mas eu quero que o Senhor me conduza para o próximo passo. Eu quero confiar mais. Eu quero mergulhar mais. Então, assim, é na tempestade que a gente aprende as maiores coisas da nossa vida. Sim. E foi nesse processo, Carol. Assim, foi onde Deus, em cada oração, Deus ia me dando paz. E quando eu senti a paz para realmente fechar, e falar: agora eu vou fechar, mas o que eu vou fazer? Foi onde eu vi uma loja. E pensa, a pessoa endividada. Endividada, sabe? Toda desestruturada, enfim, retornando para a cidade onde eu morava, e eu vi uma loja. E essa loja, todo mundo falou para mim: não vai, é ruim, não dá certo, nada dá certo ali. E tudo mais, e todo mundo falando. E eu falei: a loja já estava amaldiçoada. Exatamente. E eu lembro que eu ficava: meu Deus do céu, mas essa loja é perfeita. Mas seu coração... O ponto era bom, sabe? E eu tinha noção que eu precisava começar pequena no negócio, mas dentro de mim já era grande. Sim. Então, a loja era muito pequena, realmente. A loja era muito ruim, realmente. Mas eu falei: é aqui que eu vou dar os primeiros passos, os novos passos. Sim. É aqui que eu vou começar pequenininha. E vambora. E foi assim. Aí, eu trabalhei igual uma desesperada, né? Porque eu voltei a trabalhar em tudo quanto é clínica. E aí comecei a trabalhar pra gente pagar as dívidas, a gente se reerguer. Nesse meio tempo, meu marido abriu um outro negócio e a gente foi. Enfim, consegui abrir com uma sócia, né? Esse consultório. E aí, Carol, eu tive 2 pontos, né? Você quer me perguntar alguma coisa? Não, pode falar. Não, posso falar? Pode. Eu tive 2 polos. Eu digo que eu cheguei no fundo do poço quando eu realmente fiquei endividada, fechei meu negócio e tudo mais, o sonho da minha vida. E depois eu comecei a trabalhar demais. Mas muito.
A minha agenda, assim, ó, eu tinha muito paciente, porque eu sempre atendi com muito amor, muito carinho. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E as pessoas sentem isso. Eu falo muito isso com a minha equipe. Essa energia que você passa, porque você tá ali feliz fazendo o que você tá fazendo, é sentida. E ao contrário também é sentida. Né? Se você tá ali por estar, sabe, Com não certeza. faz diferença. Você pode ser o melhor profissional. Até falei isso ontem no meu Instagram. Seu produto, se você vende um produto, se você presta um serviço, pode ser o melhor do mundo. Mas o seu atendimento é o que conta. É o que faz a pessoa voltar. Né? E o que faz a pessoa não só voltar, mas indicar. Exatamente, faz toda a diferença. Porque, assim, nós gostamos de nos sentir, o quê? Importantes, né? Ser bem entendido. Então, assim, esse atendimento meu fez toda a diferença. Lógico, junto com o resultado técnico, né? Então, eu tinha muito paciente indicado. Eu tenho até hoje muito paciente na minha clínica indicado. É um indicando o outro, né? O tempo inteiro. E aí, bombou a minha agenda rapidamente. Eu atendia. Só que, assim, eu fiquei atendendo só fazia isso da vida, só trabalhava. Isso que eu ia te perguntar, nessa época sua filha ainda era pequenininha, né? E aí é muito importante, gente, olha só o que ela falou, ela faliu, fechou uma empresa, nesse período ela tinha uma filha pequena, os dois estavam ali numa situação que não via uma saída e decidiu se reerguer, recomeçar. Então é isso que a gente fala, né? Às vezes a gente na primeira barreira a gente desiste. Né? E às vezes não tem filho, é você e você, é uma reconstrução sua. Então, olha essa história como é linda, como é inspiradora. Em meio a um caos, em meio a uma família, em meio a uma... não tinha dinheiro para nada, né? Que a gente conversando lá no WhatsApp. Ela decidiu que ia recomeçar o sonho dela. E eu queria que você falasse disso. Como foi esse recomeço com a sua filha? Como você... até escrevi aqui, que eu esqueci até a palavra, que eu sou esquecida. Como você conciliou a profissão e a maternidade? Sim. Então, essa palavra na verdade, muitas pessoas eu vejo às vezes falando sobre equilíbrio, né? Você tem que ter o equilíbrio. Eu nunca consegui achar ele. Se você achar, cara, você me avisa. Tô procurando também. Que eu não consegui achar essa questão do equilíbrio. Eu sou mais da palavra prioridade. Isso aí. Então, assim, existia um processo naquele momento que eu precisava dar prioridade pro trabalho. Entendeu? Então, precisei dar prioridade pro trabalho. O meu marido foi meu grande apoio, né? Minha mãe também, eu tinha uma rede de apoio bacana. E aí, assim, não me arrependo desse processo, sabe, Carol? Só que, como muitas mães, você que tá nos assistindo também, pode entender muito bem isso, que é mãe, a gente se cobra, né? Sim. A gente se cobra, a gente se culpa. Então, assim, eu não me arrependo porque teve um processo onde a prioridade realmente era o trabalho. Pro meu bem, pro bem da nossa família, pro bem dela, pro futuro dela. Só que, quando eu olho para trás, assim, eu penso que eu poderia ter feito esse jogo dos pratos um pouco melhor, em certas fases, sabe? Porque, assim, eu olho para trás e eu penso, eu não tive momentos de pentear o cabelo da minha filha para levá-la para a escola. Eu sempre estava ali no trabalho. Eu queria levá-la para a escola, eu não podia. Eu queria buscá-la na escola, eu não podia. E eu ia protelando isso, sabe? Eu sempre falava, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Então, porque a agenda é sempre muito cheia, a procura sempre muito grande. Mas será que isso também não foi pela outra experiência? Sim. Aí você ficou com aquilo assim, todo excesso esconde uma falta, né? Sim. Sim. Já existe isso, todo excesso esconde uma falta. Então, acho que pela minha frustração, eu tava, assim, muito realmente naquela sede de, nossa, agora tá dando super certo, então eu vou estar aqui, o trabalho precisa de mim. E aí eu me arrependo disso, de não ter priorizado, né, um pouco mais. Hoje eu olho para trás e vejo que eu poderia ter equilibrado um pouco mais esses pratos com a minha filha. Mas quando eu estive com ela, eu sempre fui muito presente. Né, minha filha, eu tenho certeza que hoje ela me olha como uma referência, entendeu? De realmente de uma mulher que faz acontecer. Então, isso não é o suficiente? Não é. A nossa presença é o mais importante. E isso é muito falado na internet, né? Às vezes você tá o dia todo em casa, mas tá fazendo uma tarefa doméstica, não dá aquela atenção. Exatamente. Então, o que mais importa, eu até brinco no meu Instagram, que eu falo aqueles 15 minutinhos sem nada, só você e a criança. De qualidade real, você 100% isso, ali. 100%. Porque a gente, como mãe, como mulher, eu acho que a gente já vem com... Eu brinco que é um defeito de fábrica, né? Que a nossa cabeça não para um minuto. Então, às vezes, eu mesma tô brincando lá com o Arthur e minha cabeça tá assim, ó.
O que eu já tenho que fazer? Organizar. Sim, né? Meu Deus do céu. Agora, até falando de internet, né? Eu queria te perguntar se você é do tipo que todo profissional tem que estar nas redes... Porque você é bem ativa no seu Instagram e no Instagram da clínica, né? Então, você acha que todo profissional tem que estar nas redes ou isso não interfere em nada? Ai, não, Carol. Porque tem isso, né? Entre os profissionais. Agora eu só sou bom dentista se eu tiver no Instagram. Então, assim, polêmico ou não, eu acredito que hoje as redes sociais realmente virou uma vitrine do que você faz, do que você é. Entendeu? Do teu poder de influência, da tua autoridade, virou uma vitrine. Pra mim, não estar ali, entendeu? É estar a quem, né? Só que hoje eu tenho profissionais, por exemplo, que estão comigo, que optam por não estar nas redes sociais divulgando seu trabalho. E tudo bem. Eu acredito que vai chegar o momento que vai olhar e vai entender que é necessário, entendeu? Você não precisa estar ali e expor tua vida se você não quer. Nem precisa fazer dancinha, né? Exatamente, lógico. Cada um tem um nível nós somos únicos, né? Então, eu iniciei no Instagram, por exemplo, mostrando muito trabalho odontológico. Mostrando muito, dando muita dica. Qual escova melhor que você deve utilizar? Sabe? Fio dental antes ou depois da escovação? A gente quer essas dicas aqui no final também, tá? Pois é, eu iniciei falando muito sobre isso, né? E atraindo o meu público, que era o público final, o público de paciente. Hoje, se você olhar o meu Instagram, ele não é tão voltado mais para isso, porque o meu público mudou, né? Hoje eu já falo para outras profissionais de saúde também. Hoje eu já falo para as pessoas que têm consultório, sabe? Como tornar uma clínica autogerenciável, como liderar a sua equipe. Então, transicionou um pouco mais. Mas, assim, eu tô ali. Não, e eu tenho uma felicidade muito grande, porque a gente já se conhecia antes, mas a gente não tem aquela amizade próxima, né? Mas eu lembro do momento que a gente estava lá na imersão, né? E você sentiu no seu coração, foi ali, não foi? Foi. Que você sentiu que você tinha que falar para outros dentistas, né? E você fugia disso. Fugia. Ó, gente, é sempre assim, o que você foge é o que você agarra, entendeu? Não adianta. Fugia. E aí você sentiu no seu coração de falar para outros profissionais. Foi. Na verdade, e também nessa imersão, eu conheci uma pessoa, né? A Giovana, ela é maravilhosa. Ela fez uma ferramenta comigo também. Entendeu? Uma ferramenta muito bacana, lembra? Uma ferramenta de futuro. Eu fiquei muito emocionada. E eu falei, meu Deus, eu fujo disso. Eu não acredito que, né, é realmente isso. Isso é um caminho para mim. Mas é porque, às vezes, a gente não se vê capaz. Entendeu? A gente fica sempre puxando para baixo, a gente. Mas é entender que Deus nos fez realmente para dominar, para multiplicar, para crescer. E para transbordar, né? Para transbordar. Entendeu? Então, assim, eu tenho realmente transbordado. Eu até brinco que eu acho que eu tô pouco ainda. Eu tenho muita coisa para transbordar. Também acho. Olha, vamos dar uma pausa aqui rapidinho para me falar dos patrocinadores. Sim. Hoje eu vou falar da estúdio Ana Ludolf, que é que cuida dos meus cabelos. Gente, ela tem um salão, um estúdio, né, maravilhoso em Madureira, em frente ao Parque Madureira, no prédio comercial, para você que procura uma equipe de qualidade, aquele lugar que você vai sair se sentindo outra mulher transformada. Lá elas são especialistas em corte, coloração, também mega hair, gente, o mega hair perfeito. Olha, até eu tô com vontade de botar o mega hair para encher as pontas. Então, lá eu cuido sempre do meu cabelo. Faço hidratação, faço cronograma, porque o cuidado de um salão é totalmente diferenciado, né? Então, você também que é mãe, não tem com quem deixar meu filho, sou eu sozinha, você pode levar, que lá toda a sua família é muito bem-vinda, tá? E também para você, eu quero falar da Carolina Correia, para você que quer começar a empreender na área de lash designer, você que quer colocar cílios, você que quer embelezar outras pessoas, ou se embelezar também, a Carol está com um curso para você. E o curso vem todo passo a passo para você se tornar uma lash de sucesso. E você que quer colocar os cílios também, que cílios é vida. Eu não vivo mais sem meus cílios. Pode chamar ela lá, que tem um desconto especial para você que está assistindo aqui o nosso podcast, tá? E também sobre a Carol. A Carol, várias Caróis, né, aqui, já percebeu? A Carol, ela trabalha com papelaria personalizada. Então, você que vai fazer uma festa de aniversário, um evento mêsversário, quer aquela papelaria que fica linda, gente, na mesa do bolo, faz total diferença. Pode chamar a Carol, que ela vai te atender com o maior carinho e com descontinho especial também. Agora, vamos voltar aqui. Eu queria falar um pouquinho mais da parte profissional, né? Vocês aprendem na faculdade a fazer perguntas quando a gente está com a boca aberta?
Essa foi ótima. E você fez Eu falei bem sério. Você fez tão sério. Até demorou Não, aqui, fala aí pra gente, detectar. porque assim, gente, é um enigma, né? Fala aí, porque assim... Gente, olha só, vocês precisam entender que a gente fica ali o tempo inteiro. A gente precisa trocar com vocês quando vocês estão sendo atendidos. Não, e a gente tá lá com a boca super aberta. É. Tá tudo certo. Mas não tem problema, vocês podem falar que nós compreendemos. Entende, né? Então, Dentista entende essa língua do boca aberta. entende, né? Olha, gente, é muito engraçado, que toda vez eu lembro disso. E eu lembro também que eu vi uma coisa no TikTok, falando que quando vocês pedem pra gente abrir a boca, né? Vocês conseguem ver ali, já de início, os erros que a gente comete. Fala aí, o que vocês conseguem ver assim que a gente abre a nossa boca? Então, uma das coisas que a gente consegue ver, e que não adianta mentir, tá? Não tenta enganar o dentista, é, por exemplo, se você usa fio dental. Você já consegue identificar se você usa o fio dental todos os dias e se você não usa. Já tem ali o julgamento. Já tem né? ali, exatamente. E aí você pergunta, eu uso de vez em quando, às vezes, né? Então Eu você usei já agora, sabe antes que de vir. isso aí. Então é uma das coisas que a gente consegue também identificar. Consegue identificar se o paciente é fumante, né? Pelo sorriso. Você já vê se a sua gengiva está inflamada. Você consegue identificar a necessidade de usar o aparelho ortodôntico. Porque muitas vezes também, Carol, isso é importante falar. Falando aqui um pouco da parte técnica, né? Você olha o seu sorriso e você fala, não preciso de aparelho. Meu sorriso é lindo, só que você tá vendo por um ângulo, entendeu? Entendi. Então, assim, às vezes você tá tendo bruxismo, algumas outras coisas que o aparelho ortodôntico vai te ajudar. Às vezes você está fazendo sobrecarga em alguns dentes ou em um dente só, porque você está mordendo errado naquela região ali. E você não sabe identificar isso. Então vale a avaliação. Exatamente, totalmente. Acompanhamento no mínimo 2 vezes no ano, gente, por favor. Não, mas Não é porque use só as pessoas, inclusive eu, olha que é vergonha. Só querem tem que usar falar. o sorriso. Né? Não, só quer ir procurar o dentista quando já tá, né? Pois é, isso é uma cultura. Com problema. É uma É uma cultura que cultura. tem que ser quebrada. Ninguém fala assim, ai, semana que vem vou no dentista. Vou agendar. Ninguém. Pois é, mas precisa. Olha, meus pacientes na nossa clínica são acompanhados de 6 em 6 meses, no mínimo. E depende muito do caso. Tem caso personalizado que a gente precisa fazer consultas de 4 em 4 meses. Entendi. Entendeu? Então, assim, já sai agendada a consulta de retorno. Ah, sim. Entendeu? E é lembrado. Não, mas é Então, importante isso. exatamente. Esse atendimento. Porque a gente É. sai de lá e saiu, entendeu? Saiu, nunca Volta- mais volta. É. Só vou voltar quando quebrar ou sentir alguma dor. É. Não, fica tranquilo. A gente vai te fazer um contato assim que estiver próximo da tua consulta de revisão. Ah, gente, Entendeu? Diferencial, né? Por favor. Esse é um dos né? diferenciais. Fala aí o diferencial. Vem ver isso aqui. Isso é muito importante. Isso é realmente um dos diferenciais que nós temos, né? Acompanhar. Porque a gente se preocupa com a saúde. Eu não quero só ficar ali enxugando gelo. Eu quero que você venha. E ao invés de você ter muitas cáries ou muitos procedimentos para fazer porque negligenciou o cuidado, que você possa investir na tua estética da próxima vez. Né? Investir no clareamento, investir em outros procedimentos. Porque é saúde. E a gente precisa manter essa saúde. A manutenção só vai acontecer se você acompanhar. Porque você só vai ver quando o negócio estiver grande, Carol. Uhum. Entendeu? Quando tiver a famosa panela, né? Quando tiver com dor, quando der ruim, entendeu? É porque já tá num nível muito maior. E pode ser sempre prevenido. Entendi. Entendeu? E hoje, pelo que as pessoas procuram mais, os pacientes, você consegue ver? Pelos que as pessoas procuram. É. Hoje o apelo tá muito estético, né, Carol? Sim. Um apelo muito estético. Só que, assim, eu trabalho de forma muito personalizada. Então, eu não sou aquela dentista, nem minha equipe, que vai sair colocando faceta e lente de contato em todo mundo, porque tá na moda. Entendi. Entendeu? Não é assim. Nós somos realmente dentista, eu digo que é dentista raiz, né? Dentista que prioriza realmente a saúde, tá? E que vai olhar pra você. E eu recebi outro dia uma menina linda, linda, linda. Ela queria fazer faceta em todo o sorriso dela. O dente dela era a coisa mais linda, só precisava de um clareamento. Só isso. Só clarear. A gente clareou o sorriso dela e ela ficou feliz, contente, satisfeita. Não precisava fazer faceta, lente de contato, nada disso. Então, tem que tomar cuidado com esse apelo estético, às vezes, que não se torna conservador, né? E aí acaba prejudicando o teu sorriso. Entendi. Entendeu? Pode continuar. Não, eu ia Não, falar, porque assim, a minha clínica é uma clínica integrada, né? Então, eu atendo também criança, né? Uma clínica multidisciplinar, na verdade. Então, Falando em criança, vamos voltar aqui ao assunto de criança, assunto de mãe, que as mães têm dúvida. Com que idade levar o dentista pela primeira vez? a partir do primeiro dente. Ah, mentira. Verdade.
E ainda existem outras teorias de odontopediatras que dizem que sem dente você já pode levar. Por quê? Você precisa receber algumas orientações ainda quando a criança é um bebê, né? Entendi. Então, isso é muito importante. Fora que a criança, ela vai acostumando, adaptando com aquele ambiente ali desde pequenininho, como você leva no pediatra. Aham. Entendeu? Então, assim, a gente no consultório, a gente prioriza primeiro, dente surgiu, você já precisa limpar, você já precisa escovar, Sim. você já precisa saber como é que... A gente precisa saber, na verdade, para te orientar como é que é a alimentação dessa criança. Com quem que fica essa criança? Né? Você vai ela fica na creche, e aí como é que é essa alimentação? Tem escovação? Entendeu? Exatamente. Qual tipo de creme dental que a gente vai usar? Entendeu? O creme dental já tem que ser com flúor. Sim. Entendeu? Surgiu o primeiro dente. Antigamente era a partir de 4, 5 anos, creme dental com flúor. Hoje já todas as indicações são E a pra quantidade dessa pasta para criança? E aí depende da idade, né? Pro Arthur, Nessa 3 anos. idade, 3 anos é não chega nem a ser um grãozinho de arroz, né? É bem pouquinho. Pequenininho. Ah, tá. É bem pouquinho. Um grãozinho assim. Obrigada. Um Meu grãozinho. marido ali, vamos lá. Ele quer encher, vou falar, ele quer encher. Pra ele, um grãozinho de arroz é o suficiente, gente. É pouquinho. É o quê? Não é encher. É um grãozinho de arroz, Tá te ó. entregando. Sócio já assim também. Só a sujeira. Isso, um grãozinho de arroz é o suficiente. Não Tá chega bom. nem a ser uma bolota de ervilha, entendeu? Porque a criança nessa idade, por que a gente tem esse cuidado? Porque ela pode ingerir muito, né? Do creme Esse é dental. o meu medo. É, Ele ainda então, não sabe cuspir direito. também, isso aí, entendeu? Então tá. Vamos lá. Você já teve algum caso inusitado que você pegou assim, você falou assim, não acredito, um desafio? Meu Deus, Carol, muitos. Não sei que ela falar nenhum. Muitos. Mas assim, um que você, tipo... Muitos, Carol. Assim, tem pessoas que realmente tiveram muita dificuldade na infância, na vida. E isso levou a uma condição bucal muito ruim, né? Eu já peguei alguns casos, assim, de pessoas que não sorriem há anos. Mulheres que não beijam a boca do esposo há anos. Entendeu? Que o esposo não sabe que usa uma prótese, que tem muita vergonha, muito constrangimento, né? Que se sente realmente muito constrangida com a condição bucal. Então, assim, já peguei muito caso que afeta realmente a autoestima, o nível social da pessoa. Essa pessoa, ela não vai em festas, ela não se sente vontade de sorrir por conta da condição bucal dela. Então, fora também muitas pessoas que têm muito medo e pânico de verdade. Então, você tem que estar preparada para contornar essa situação. E ser humana, né? Eu acho que todo mundo é um pouco psicóloga, né? Primeiro de tudo é ser humano, é olhar. E você não pode jamais criticar uma pessoa dessa. Você não pode jamais estar ali com um paciente na cadeira e falar, meu Deus, como é que você deixou chegar a isso? Não é nunca isso. Eu acho que o maior medo também das pessoas irem ao dentista é esse. Tipo assim, vai chegar lá, vai ver É a uma bola. vergonha. Aí vai ficar perguntando, você não escova, você não... Não, eu preciso. A situação tá ali. Agora eu tenho que resolver. É segurar na mão dessa pessoa e conscientizar ela. Às vezes ela não tem a consciência do quanto que aquilo ali tá fazendo mal para a saúde do corpo dela em geral. Entendeu? Verdade. E não só pra ela, como pra família, como você falou, né? Exatamente. Pro nível social dela, né? E são muitos desafios, né? Quais desafios você acredita que um cirurgião dentista tem? Uma pessoa, não só cirurgião dentista, mas um dentista em geral. Fala assim, um dentista em geral? É porque quando a nossa formação acadêmica é cirurgião dentista. Entendeu? Essa formação realmente. Então todo mundo que se forma... É, cirurgião dentista. É o nome específico, né? Ah, tá, não sabia, ó. Então, um dos desafios quando você se forma é realmente, se você não tem profissional da saúde, né, dentista na tua família, para onde você vai? O que você vai? Para onde você vai trabalhar? Né, hoje existe uma banalização muito grande da odontologia em muitos lugares. Então, assim, é uma odontologia precária que é oferecida em muitas clínicas, infelizmente. E acaba que quando o recém-formado ele se forma, ele fica muito perdido. Vou fazer o que agora? Né? Se não tem um consultório ali da família, uma clínica bacana que trabalha, que oferece um trabalho de qualidade, às vezes esse profissional ele se submete àquilo ali. Para começar, né? Para começar. E aí o que acontece? Existe uma frustração muito grande. 2 pontos, né, da frustração. Primeiro, que não era aquilo que ele esperava, trabalhar naquele lugar que oferece um trabalho muito abaixo, uma qualidade muito abaixa, né? E segunda coisa, quando o dentista se forma, se for por dinheiro, Carol, ele tende a se frustrar.
ele tende a se frustrar. Entendeu? No meu caso, não foi. Até outro dia eu gravei um vídeo sobre isso e eu falei, gente, sabe qual é o segredo da minha carreira? Porque era paixão, sabe? É amor, é tipo, eu queria muito fazer E aquilo. você contando a história, né? Foi realmente Foi uma amor. realização pra mim. Só que, quando você faz por status, porque sua família quer, porque seu pai e sua mãe são dentistas, porque sua família tá te direcionando, porque deu certo pra alguém, porque alguém tá ganhando muito dinheiro com isso. Quando você faz com as motivações erradas, você vai se frustrar, porque a odontologia não é fácil como pensam, sabe? Não é assim, me formei agora, nossa, sou dentista rico. Aham. Não é assim. Quando você se forma, você muitas vezes vai passar por uma jornada assim, ó, rasteira ali no raso, para depois começar a ter os frutos. E eu falo muito isso com os profissionais, você precisa fazer o que é certo e não focar no dinheiro. Focar na excelência do que você oferece. Tudo que entra no início é para reinvestir em você. E isso é pra todas as áreas, né? Todas as áreas. Todas as Mas áreas. o dentista, o que acontece? Tem um statusinho, sabe? Assim, já na faculdade, aquela coisa. Então, assim, quando você chega na realidade, quando algumas pessoas que estavam com essa mentalidade Aham. de que agora eu sou realmente uma pessoa de sucesso e esquece que tem uma jornada dura para enfrentar, de muito trabalho, de muita entrega, como tudo na vida, primeiro você planta para depois colher. Sim. Quando a pessoa esquece isso, ela se frustra. E aí, muitas vezes, começa a trabalhar e fala, não quero mais, não é isso que eu queria. Porque a motivação estava errada. Então, para mim, você perguntou duas, né? Duas, Os desafios. o primeiro desafio que eu vejo realmente isso. O que seguir, aonde trabalhar, o que fazer depois de formado, sabe? O que oferecer de qualidade, não se submeter a esses lugares que oferecem uma odontologia desumana. E aí depois é o desafio do próprio espaço. Quando essa pessoa quer ter o espaço como eu queria, Aham. entendeu? É o desafio realmente de gerenciar esse negócio. Porque Você acha que a só mudança sai- de mentalidade foi a sua virada de chave? Total. Total, mudança de mentalidade, com certeza. Muitas pessoas não vão te entender nesse caminho, né? Porque a tua mentalidade vai expandindo e não permite mais que você fique em determinados ecossistemas, entende? Porque a tua mentalidade expandiu. Então, se você cresceu, se tornou maior do que essa sala aqui, você não vai caber aqui dentro, entendeu? Então, assim, com certeza, pessoas, ambientes, o que você está se alimentando, o que você está se nutrindo, o que você está lendo, o que você está buscando, vai te levar a novos níveis e vai fazer com que a tua mentalidade mude. E vai te afastar de pessoas. Vai te afastar, vai. O meu bispo, o bispo JB Carvalho, um homem, é uma referência, né, no mundo. Ele diz o seguinte, que assim, os seus hábitos, as pessoas com quem você anda, o que você está fazendo, isso é capaz, tá, de definir o futuro que você vai ter. Acredito. Então, olhar hoje para Carol e ver para onde a Carol está indo, o que ela está fazendo, com quem ela está andando, os livros que ela está lendo, já definem um padrão do teu futuro. Entendeu? Nossa, gente, importantíssimo. Então, mudança Anotem. Anotem Então, isso. assim, mudança de hábito, você falou sobre isso também, né? Isso. A mudança de hábitos começou lá atrás, bem lá atrás, que foi quando eu mergulhei no processo do autoconhecimento. Uhum. Né? Hoje tem se falado muito sobre autoconhecimento e tudo mais. Então, quando eu comecei realmente a ler livros, a querer me entender, por que eu tinha tanta dificuldade de avançar? Por que eu tinha tanto medo? Tinha uma frase que eu falava o tempo inteiro. E se não der certo? E se? Ah, mas e se? Eu não arriscava em nada, Carol. Com medo já de dar errado. Com medo né? de dar errado. E na prática, o que você fez? Quais foram esses hábitos? Ler livro? Comecei a ler livro. Eu não tinha muito tempo, né? Como eu falei, eu trabalhava muito. Eu determinei que eu ia começar a acordar às 5 horas da manhã. E eu fiz isso. Entendeu? E esse foi o grande pulo do gato da minha vida. Porque eu comecei a acordar às 5 horas da manhã e comecei a ler a Bíblia. Entendeu? Todos os dias eu comecei a ler a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, tinha vezes que eu sentava no chão, assim, eu começava a chorar. E eu falava, Deus, eu não entendo nada disso daqui. Isso, é. Meu Deus, eu tô lendo isso daqui, mas eu não entendo. Mas, sabe, insista. A Bíblia é o maior livro dos livros. Tem manual pra tudo, Carol. Sim. Pro casamento, pras finanças, pro teu negócio, pra tudo, tudo, sabe? Tem sabedoria pra tudo, tem ensino para tudo. E não tem só isso, tem poder pra te transformar. Então, ali, eu lia a Bíblia e ela me lia. Uhum. E ela me transformava.
entendeu? E daqui a pouco eu tava vendo, assim, coisas que, meu Deus, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar nisso. Eu sou essa pessoa, eu sou uma mulher que reclama muito. Aham. Eu sou uma mulher que não avança, eu sou uma mulher... Gente, meu Deus! Porque às vezes a gente só olha pro outro, né? Sim. O outro que precisa mudar. Mas quando você olha pra você, e a Bíblia fala sobre isso, tira a trave dos teus olhos, entendeu? E autoexamine-se, olha pra você. Aí que começou o meu processo. Foi através da palavra de Deus. E depois eu fui para outros livros, né? A Coragem de Ser Imperfeito é um livro maravilhoso da Brené Brown. Muito bom. Vários outros livros que eu li. Eu ganhei esse livro. Leia. Vou ler. Leia. Metanoia, né? Muitos outros livros específicos, assim, desse nível assim, de autodesenvolvimento, foi o que mudou. E eu comecei, lógico, lendo esses livros, eu falei, caramba, eu posso ser uma pessoa muito melhor. Sim. Entendeu? Quais são os hábitos dessas pessoas que estão vencendo na vida como eu quero vencer? Porque eu tinha chegado num patamar, mas era pouco. Sabia que Deus tinha muito mais pra mim. Quais são esses hábitos? Essas pessoas, elas leem, elas estão perto de pessoas que não falam de pessoas, elas falam de projetos. Ela fala de futuro, sabe? Ela não perde tempo com fofoca, com conversa pequena, com mimimi. Tem problema? Ok, eu sou uma solucionadora. Qual é a solução que eu tenho para isso daqui? Sabe? Então, assim, você para de perder tempo com coisa pequena. Que te traz o quê? Distração. Só isso. Só te distrai no caminho. E você começa a ter clareza do teu foco. Da tua motivação. Porque como que tu sustenta o foco, Carol, nos dias mais difíceis da tua vida se você não tem um motivo? Não tem. Não tem. Não te Tá perdido. sustenta. Deus sustenta. Por que eu tô fazendo isso daqui? Porque fulano, porque a Carol tá fazendo e tá dando certo? Por que eu tô fazendo? Porque, nossa, tá todo mundo fazendo. E aí eu vou fazer também. Não. Mas não é o seu propósito. Não é o né? seu propósito. Entendeu? Então, quando eu comecei realmente a descobrir que meu propósito é crescer, é vencer. Em tudo na vida. Eu vou enfrentar causa, eu vou enfrentar dificuldade, todo mundo vai enfrentar. Mas a palavra de Deus me diz uma verdade. Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Então, Amém. em tudo eu sou mais que vencedora. Então, o que me garante é que ele tá comigo. E aí eu comecei esse processo, Carol. Hábitos novos, fazer exercício, que era uma dificuldade. Odiava academia, fazia ali, arrastada. Ah, E é? hoje, Então, assim, tudo é treinável, né? O Jota já fala isso, né? O sucesso é treinável. Quando eu realmente olhei que é treino, é constância, é perseverança, né? Não, e você faz academia e caminhada. Faço Bem caminhada. cedinho. Faço bem cedinho. Meu marido me ajuda também, né? Ex-atleta, entendeu? Ele tem as manhas. Já dá ali, né? Mas eu falo que eu que puxo muito ele, tá? Que eu sou bem disciplinada. Carol, assim, a gente precisa começar as coisas e dar continuidade. Por que a gente não vê resultado? Porque a gente para no caminho muitas vezes, a gente quer resultado imediato. Entendeu? Continua, perseverante, faz, repete, aperfeiçoa. Assim, quando eu quebrei meu consultório, que eu fui pro outro, eu fiquei analisando o que eu tinha que fazer diferente, porque também não adianta você não desistir e fazer as mesmas coisas. Né? Não adianta. Ah, não desisto nunca. Eu sou a Mulher Maravilha, tô sempre aqui firme. Mas tô tá fazendo sempre naquele suadeiro, Exatamente, tô fazendo igual, agonia. não mudei nada, não aperfeiçoei nada. É. Entendeu? Aí você não tá sendo inteligente. Depois dessa aula, gente, vamos pro nosso bate-volta? Vamos pro nosso bate-volta. Tem 2 perguntinhas de bate-volta, depois eu vou abrir a caixinha, que teve umas perguntas bem diretas sobre aquilo que a gente tá falando de fio dentada, as coisas assim. Vamos lá, o bate-volta. Hoje, você tem um sonho? Tenho. Você pode compartilhar. Um pouquinho, esse sonho. Tá. Esse eu posso compartilhar. Tenho vários, né? Tenho vários, mas esse é tornar realmente a minha clínica referência no Brasil de atendimento. Já tá realizado. Já tá realizado. Esse sonho aí você pode falar porque já tá realizado. Você se considera uma mulher de sucesso? Me considero. Por quê? Porque para mim o sucesso é me sentir realizada no que eu faço, contribuir e aperfeiçoar cada vez mais. Entendeu? Então, assim, se eu me sinto realizada com a minha família, eu me sinto realizada na minha carreira. Eu sei que eu posso muito mais, né? Mas, assim, eu me sinto realizada no que eu contribuo para as pessoas. E eu vejo isso cada dia como eu posso aperfeiçoar, sabe? Eu posso entrar em alta performance. Então, assim, eu me sinto, sim, uma mulher de sucesso. Uma mulher que entrega tudo. E você é. E você é. Vamos pra caixinha. Deixa eu abrir a caixinha. Calma aí. E pulei. Vamos lá, tem uma mãe aqui desesperada, como eu também.
Sobre atendimento infantil, como tirar a chupeta relacionando ao dentista? Ai, meu Deus. Eu tenho que chamar minha odontopediatra. Não me xinga, por favor. Eu tô tentando tirar a chupeta, mas tá difícil. Então, eu sei que é um processo bem difícil, né? Nesse caso, eu aconselharia realmente buscar ajuda de um especialista. Eu não sou odontopediatra, mas eu tenho na minha equipe odontopediatras, né? Uhum. E aí, buscar essa ajuda específica. Não é a minha área de atuação, mas existem técnicas, existe forma de ir diminuindo aos poucos, de motivando essa criança, tá? Às vezes, tirar de uma vez não é o suficiente, mas às vezes você ir realmente negociando é um caminho. Mas, assim, não existe mágica. Não tem como te falar assim, faz isso, dá esse remedinho aqui e tira. Não, é um processo doloroso para a mãe e para a criança. Mas o ideal é que isso seja removido até os 3 anos. Porque aí é a área que você não causa problemas disfuncionais e tudo mais. E tudo que for acontecendo, que o dente já vai ficando tortinha, parte óssea, é totalmente reversível nessa Até os idade. 3. Essa média de 3 anos. Depois já começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? E é principalmente a estrutura óssea da criança. E aí pode ser que precise usar alguns aparelhos ortopédicos, aparelho que usa no céu da boca, para poder movimentar. Então, assim, se a mãe tiver em contato com o odontopediatra e ela for conscientizada sobre isso, com certeza ela vai ter uma força maior para retirar essa chupeta. Adorei. Entendeu? Adorei. Me deu a motivação que eu precisava agora. Ó, tem outra pergunta aqui que eu achei bem interessante. Por que quem faz bariátrica tem tantos problemas dentários? Você já... Então, assim, não existe, assim, algumas comprovações científicas muito fortes, mas são muitas medicações que tomam, né? O enfraquecimento, você precisa repor algumas coisas, repor algumas vitaminas, e se isso não acontece de forma devida, pode sim trazer prejuízos na parte dentária. Então, todo paciente bariátrico, todo paciente que tem que fazer a bariátrica, o ideal é acompanhar antes, durante e depois, né? Esse sorriso, sempre. Olha, gente, e eu nunca tinha escutado falar disso, hein? Vamos lá, outra. Ah, essa é bem clássica, né? Mas vale ter aqui registrado. Quantas vezes escovar os dentes por dia? Gente... Essa é meio polêmica também, né? Essa é polêmica. E assim, existem algumas comprovações científicas, né? Em menor quantidade. Eu indico 3 vezes, ok? 3 vezes após as 3 principais refeições. Existe comprovação científica que poderia ser 2 com uma qualidade, tipo, altíssima. Que não é normalmente a que se faz, né? Normalmente 3 vezes, você às vezes já é deficiente na escovação, imagina escovar menos, né? Aham. Então, assim, o ideal realmente é após o café da manhã. E aí, gente, preste atenção nisso, porque muitas vezes se peca nisso, né? Toma café, escova o dente, toma café e vai trabalhar. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. E aí, todo o substrato, todo o detrito, o resto alimentar fica ali no teu sorriso, na tua boca o tempo inteiro, porque você escovou só antes. Você pode escovar antes, não tem problema, mas você precisa escovar depois. Então, depois do café da manhã, depois do almoço e depois da última refeição, porque tem gente que faz a janta, né? E depois vai lá, come um docinho antes de dormir e vai dormir. E aí ficou toda aquela sujeirinha na boca. E à noite é a hora principal, onde realmente as bactérias agem de forma muito potente na nossa boca. Então, a escovação da noite é uma escovação que requer... Que é o super importante, a da noite. da noite Você não requer... escova o dia inteiro. À noite, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa. E o fio dental, se passa antes ou depois? Que eu fiquei curiosa quando você falou. Então, o fio dental você pode passar tanto antes. Essa semana eu tava lendo um artigo sobre isso, né? Eu tô sempre me atualizando. Então, eu tava lendo um artigo sobre isso, que saiu uma comprovação fresquinha, que passando antes ou depois não tem diferença de eficácia, tá? Eu sempre gosto de indicar que passe antes. Porque você passa antes e depois você vem e lhe dá a sensação que tá mais limpo, porque você vem com a escova tirando os restinhos de sujeira, né? Aham. Então, eu sempre indico isso, mas não faz diferença. Vou selecionar mais uma. Gostei de saber disso. Tô fazendo certo, então. Nem sei, mas... A limpeza, né? Se fala muito da limpeza. Eu acho que é muito procurada também quando já tá lá na deficiência. Vou fazer uma limpeza aqui nos meus dentes. É recomendado de quanto tempo? De 6 em 6 meses, no máximo. Entendeu? Não, no mínimo, perdão. No mínimo, de 6 em 6 meses. Por quê? Você
por mais que você faça muito bem sua higienização, a placa bacteriana, ela vai aderir a algumas áreas, que é exatamente a mistura do resto alimentar ali, com a saliva e tudo mais, com os minerais da boca. Então, o que acontece? Se você não faz um acompanhamento de 6 em 6 meses, você tem um acúmulo de placa bacteriana que vai virar o tártaro, que vai fazer você ter, muitas vezes, inflamação gengival e avançando para a perda óssea. Entendeu? Então, assim, não ir ao dentista é mais prejudicial do que muitos imaginam. Então, de 6 em 6 meses é, assim, um tempo bacana, ou seja, 2 vezes no ano. Hashtag fica a dica, tá? É, 2 Fica a vezes no ano. dica. Se o dentista achar que você precisa de mais, ele vai te dizer. De mais visitas, né? Gente, o que eu aprendi aqui hoje, né? Que é importante você ir ao dentista. Ficou uma lição aqui na minha vida também para procurar mais vezes. Não só quando você está lá se sentindo mal, se sentindo péssimo, dente caindo, como você já pegou, né? Vários casos aqui. E eu amei o nosso bate-papo. Já estamos chegando aqui no final. Eu queria muito que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente. Pode ser uma mensagem motivacional, uma frase, um livro que você sentiu no seu coração para esta câmera aqui. Uau! Bom, primeiro eu quero agradecer. Posso agradecer por esse convite, agradecer essa equipe maravilhosa, agradecer você que está nos assistindo, né? É uma honra para mim estar aqui, falar um pouco. Assim, uma mensagem que sempre brada muito no meu coração, e eu sou uma pessoa muito coração, não desperdice nenhum dia da sua vida. Não desperdice. E aí, como que eu desperdiço um dia da minha vida? Não amando, não perdoando, não crescendo, desistindo, né, se amargurando. Tudo isso é um desperdício. Aproveite cada dia. Você nasceu para crescer, para vencer. Você nasceu para fazer acontecer, não só para sonhar. Tire os sonhos do papel. Comece a se mover. Escreva, sim, os seus desejos, mas escreva também quais os próximos passos que você precisa dar para realizá-los. Eu tenho uma frase que é minha, que eu falo, não basta só sonhar, tem que se mover até acontecer. E o seu meio, o que você está vivendo, não define o teu destino. Vai definir, sim, se você desejar ficar aí. A vida não é estável, gente. Não é uma estabilidade. Isso foi uma coisa, Carol, que virou a chave na minha vida. Lembra que eu disse? Eu tinha muito medo, muito em si. O que vai ser, o que vai acontecer? E se eu arriscar nisso, se eu abrir um outro consultório? Hoje eu tenho 2 clínicas, né? Vou expandir muito mais, porque eu quero realmente levar essa odontologia com amor, com qualidade, para muitas pessoas. Mas o que eu aprendi é que a vida não tem estabilidade, gente. Você tá bem hoje, daqui a pouco você tá com uma gripe, daqui a pouco você tá de cama, você não controla todas as coisas. Então, assim, entregue e descansa nas mãos de Deus. Creia nisso. O Senhor te fez para crescer e para vencer. É isso que eu acredito. É isso que eu vou levar pra minha vida toda. Nossa! Palmas, palmas. Eu tô muito feliz de ter recebido você aqui. Eu sabia que seria um episódio transformador. Você traria essa palavra de coragem. Então, que honra! Que honra estarmos juntas alegria, mais uma Carol, vez. Eu amo sua vida! E é isso, gente. Segue lá a gente nas redes sociais, carol.santiago com 2 T's, Podcast, para vocês acompanharem. A doutora Karina também. Fala seu @. DRA Karina Ramos. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E até o próximo episódio. Beijo, Tchau. gente.